varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus Céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. No Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos, do livro do profeta Ezequiel, Um Coração Novo, é o 7º livro profético e o 35º livro, número 35 do Antigo Testamento. Hoje nós continuaremos a leitura do livro do profeta Ezequiel, já iniciando aqui. Nós concluímos no vídeo anterior, no capítulo 39, a leitura da 4ª parte do livro do profeta Ezequiel, Caminho para a Ressurreição do Povo. Hoje nós continuaremos a leitura do livro do profeta Ezequiel, já iniciando a sua 5ª parte, na leitura da 5ª parte do livro do profeta Ezequiel, Deus no meio do seu povo. No capítulo 40, né? Capítulo 40, em todos os seus 49 versículos. Vamos confirmar aqui. 40, é meio grudado aqui, mas dá certo. É extenso, viu? Não sei nem se vai dar tempo, mas vamos tentar, né? Se não der, a gente faz em 2, né? Ixi, Maria. Que é isso? Pronto, 49 versículos. Vamos para a leitura, né? Senão não dá tempo. Muito extenso. Livro do profeta Ezequiel, 5ª parte, leitura da 5ª parte do livro do profeta Ezequiel, Deus no meio do seu povo, capítulo 40, em seus 49 versículos. Vamos para a leitura de hoje, não é? Primeiro tópico: a cidade sobre o monte. No dia 10 do começo do ano 25 do nosso exílio, ou seja, 14 anos depois da tomada de Jerusalém, exatamente nesse dia, a mão de Javé pousou sobre mim, levando-me para Jerusalém. Através de um êxtase, Javé me levou para a terra de Israel e me fez pousar num monte muito alto, sobre o qual havia uma cidade construída do lado sul. Ele me fez entrar na cidade e eu encontrei aí um homem que parecia de bronze. Tinha na mão um cordão de linho e uma vara de medir. O homem estava de pé junto ao pórtico. Ele me disse: criatura humana, olhe e ouça bem, preste atenção a tudo o que lhe vou mostrar, pois você foi trazido aqui para que eu lhe mostrasse tudo. Depois você contará para a casa de Israel tudo o que viu. Segundo tópico: a muralha externa. Havia uma muralha externa que cercava o templo por todos os lados. O homem tinha na mão uma vara de medir de 6 côvados, de côvados equivalentes a 1 côvado e 1 palmo cada um. O homem mediu a muralha com a vara. Tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Terceiro tópico: o pórtico oriental. O homem foi até o pórtico cuja frente olha para o leste, subiu os degraus e mediu o limiar do pórtico. Tinha 3 metros de profundidade. O cubículo tinha 3 metros de comprimento e 3 de largura. O pilar entre os cubículos tinha 2,5 metros. O limiar do pórtico, junto ao vestíbulo do pórtico, para o lado de dentro, tinha 3 metros. Mediu o vestíbulo do pórtico
do lado de dentro e deu 3 metros. Em seguida, ele mediu o vestíbulo do pórtico, 4 metros, e o seu pilar, 1 metro. O vestíbulo do pórtico ficava do lado de dentro. Os cubículos do pórtico oriental eram 3 de um lado e 3 do outro, todos com a mesma medida. Os pilares também tinham a mesma medida, tanto de um lado como do outro. Depois o homem mediu a entrada do pórtico, tinha 5 metros de largura. O comprimento do pórtico media 6 metros e meio. Diante dos cubículos havia um parapeito de meio metro, tanto de um lado como do outro. O cubículo tinha 3 metros de cada lado. Mediu também a largura do pórtico do fundo de um cubículo até o fundo do outro. Era de 12 metros e meio, com uma entrada em frente da outra. O vestíbulo que ele mediu tinha 10 metros. O pátio cercava o pórtico de todos os lados, desde a fachada do pórtico, junto à entrada, até a frente do vestíbulo do pórtico interior. Eram 25 metros. Havia janelas com grandes, repetindo, havia janelas com grades nos cubículos e sobre os seus pilares, voltadas ao redor para o interior do pórtico. Também havia janelas iguais em torno do vestíbulo e palmeiras sobre os pilares. Quarto tópico: o pátio externo. Depois o homem conduziu-me para o pátio externo, onde havia câmaras abertas e um pavimento em torno do pátio. Havia ao lado 30 câmaras. Repetindo, havia ao todo 30 câmaras. Ao lado dos pórticos ficava o pavimento correspondendo à profundidade dos pórticos. Esse era o pavimento inferior. Em seguida, ele mediu a largura do pavimento desde a fachada do pórtico interior até a fachada do pátio interno. Pelo lado de fora, eram 50 metros. Quinto tópico: o pórtico do lado norte. Depois, ele mediu o comprimento e a largura do pórtico que olha para o norte, junto ao pátio externo. Os seus cubículos eram 3 de cada lado. Seus pilares e vestíbulos tinham a mesma medida que o primeiro pórtico, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas janelas, o vestíbulo e as palmeiras tinham as mesmas dimensões que os do pórtico que olhava para o oriente. Subia-se até ele por 7 degraus, e o seu vestíbulo ficava voltado para dentro. O pátio interno tinha um pórtico fronteiro ao pórtico que olhava para o norte e ao pórtico que olhava para o oriente. Ele mediu a distância que havia de um pórtico até o outro, era de 50 metros. Vamos confirmar os tópicos aqui, porque senão eu me perco, né? Vamos ver aqui. Primeiro tópico, a cidade sobre o monte, né? Segundo tópico, a muralha externa. Terceiro tópico, o pórtico oriental. Quarto tópico, o pátio externo. Quinto pórtico, o pórtico do lado norte.
É. Sexto tópico, não é? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos para o sexto, né? Eu li o quinto, né? O pórtico do lado norte, né? Vamos para o sexto. O pórtico do lado sul, né? O pórtico do lado sul. O homem conduziu-me para o lado sul, onde havia um pórtico voltado para o sul. Ele mediu seus cubículos, pilares e vestíbulos, que tinham a mesma dimensão. O pórtico e o vestíbulo tinham janelas ao redor com as mesmas medidas que as outras, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. A sua escada tinha 7 degraus. O vestíbulo ficava para dentro com uma palmeira de cada lado nos pilares. Havia um pórtico no pátio interno, voltado para o sul. A distância do pórtico, a distância de pórtico a pórtico na direção sul era de 50 metros. Sétimo, né? Tópico, o pátio interno e o pórtico do lado sul. Se eu me atrapalhar, a gente conta depois. Aqui eu estou contando que o pórtico do lado sul foi o sexto, né? Agora aqui é o sétimo tópico, o pátio interno e o pórtico do lado sul. Então o homem conduziu-me para o pátio interno pelo pórtico do lado sul. Ele mediu o pórtico e tinha a mesma medida. Os cubículos, os pilares e o vestíbulo tinham também a mesma medida dos anteriores. Tanto o pórtico como os seus vestíbulos tinham janelas ao redor, com 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os seus vestíbulos em toda a volta mediam 12 metros e meio de comprimento e 2 metros e meio de largura. O pátio externo tinha um vestíbulo com palmeiras sobre os pilares e a sua escada possuía 8 degraus. Então, oitavo tópico, né? Se eu errar aqui, os tópicos são muitos, a gente repete. O pórtico oriental. Então o homem conduziu-me até o pátio interno que dava para o oriente. Ele mediu o pórtico, que tinha a mesma medida dos outros. Os cubículos, os pilares e o vestíbulo também apresentavam a mesma medida. O pórtico e seu vestíbulo tinham janelas ao redor, medindo 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. O seu vestíbulo dava para o pátio externo e tinha palmeiras nos seus pilares de um lado e do outro. Sua escada tinha 8 degraus. Nono tópico, né? O pórtico do lado norte. Em seguida, o homem conduziu-me para o pórtico do lado norte e o mediu, obtendo as mesmas dimensões. Os cubículos, os pilares e o vestíbulo também tinham a mesma dimensão. O pórtico tinha janelas ao redor, medindo 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. O seu vestíbulo dava para o pátio externo e tinha palmeiras nos seus pilares de um lado e do outro. Sua escada tinha 8 degraus. Então vamos fazer uma rápida, vamos dizer aqui, o pórtico do lado norte, né, no versículo, a partir do versículo 35 e terminando aqui no versículo 37, né? Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação, né? Nós ficamos aqui no pórtico do lado sul, pela nossa contagem, o 10º, né? Aqui no capítulo, no versículo 37. Tchau.